Você já se sentiu vulnerável? É como se as circunstâncias da vida o rodeiam e você não pode escapar deles. Quando o inimigo parece atacar de todos os lados, você se pergunta se Deus realmente existe. Você já se perguntou se o cuidado de Deus é suficiente para protegê-lo dos desafios e tentações do mundo? Os desafios da vida muitas vezes nos fazem duvidar da proteção e do cuidado que Deus prometeu ao seu povo. Nós nos sentimos cercados por perguntas, ansiedades e medos, e nos perguntamos se Deus está realmente ao nosso lado. No entanto, em Sua palavra, Deus nos lembra constantemente que Sua proteção é firme e que Ele é nosso escudo e defesa. Na nossa emoção de hoje, o poder protetor de Deus, exploraremos o texto de Zacarias, capítulo 2, versículo 5, e refletiremos sobre como Deus, na sua infinita misericórdia, cerca o seu povo com a sua proteção divina, assegurando a sua constante presença nas circunstâncias mais difíceis. Vamos estudar este versículo. Ele nos diz hoje como podemos aplicar essa promessa em nossas vidas, confiando que seu cuidado nunca nos deixará. Eu sou o pastor Alejandro Amorocho e convido você a mergulhar comigo neste devocional, onde descobriremos como o firewall que Deus colocou ao nosso redor não só nos protege, mas também reflete sua glória. Devemos exibir ao mundo que somos os eleitores que o apoiam firmemente. O livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 5 diz: Serei para ela um muro de fire fogo, para a glória, e estarei no meio dela, perfeitamente compreensível, diz o Senhor. Zacarias, capítulo 2, versículo 5, é necessário olhar para o contexto histórico e profético em que Zacarias se encontra. Profetas que serviram durante a reconstrução do templo em Jerusalém. Depois do exílio babilônico, os israelitas retornaram à sua terra, mas enfrentaram grandes desafios. Seus inimigos o cercaram, o templo estava em ruínas e a cidade estava sem muros para protegê-lo. Em meio a essa confusão, Deus lhe deu uma promessa de que Deus o protegeria. Deus prometeu-lhes não apenas a recuperação física, mas também a recuperação espiritual. Eu garanto que será um firewall, em vez de depender de um muro físico. Esta imagem do fogo é poderosa porque na Bíblia, o fogo muitas vezes representa a presença e o poder de Deus, que é mais do que o seu protetor físico, mas como alguém que purifica e santifica o seu povo. Vale a pena notar que Zacarias era um profeta que Deus usou para despertar a esperança em um povo humilhado e disperso. Jerusalém, o centro do povo de Deus, foi destruída física e espiritualmente. A promessa do firewall não é apenas para proteger a matéria, mas para restaurar a identidade e o propósito do povo de Deus. Naquela época, Jerusalém simbolizava a presença de Deus na terra, e embora na prática não houvesse muros de proteção, havia uma promessa divina de que o próprio Deus os protegeria. Este versículo também aponta para um aspecto profético. Olhando para o futuro, onde Deus habitará seu povo de uma maneira mais plena e gloriosa, o profeta aponta que a glória de Deus não só os protegerá, mas estará visivelmente entre eles. Zacarias capítulo 2, versículo 5, nos convida a refletir profundamente sobre o cuidado de Deus. Deus não promete cuidados distantes ou indiretos. Ele se retrata como um muro que cerca seu povo. Este firewall não é apenas uma barreira física,
mas representa a santidade, a proteção e a presença contínua de Deus. Quando Deus diz que será um firewall, Ele está afirmando que sua proteção não é apenas uma defesa passiva, mas ativa, quente e poderoso, disposto a destruir qualquer coisa que bloqueie o caminho do seu povo. O firewall de Deus não é apenas um obstáculo físico ou espiritual, mas também um reflexo de seu caráter sagrado e indestrutível. Essa parede não só impede a entrada do mal, mas também purifica aqueles que estão dentro dela. Hebreus 1229 nos lembra que nosso Deus é um fogo ardente. Isso nos leva a refletir sobre como a santidade de Deus também é uma proteção para nós. Quando estamos na sua santidade, somos forçados a purificar nossas vidas, porque a santidade de Deus não pode coexistir com o pecado, e além disso, Deus prometeu estar nele. Ele enfatiza que seu cuidado não é apenas externo, mas também interno. Isso não é apenas para manter o inimigo longe, mas também para garantir que sua presença seja óbvia no coração do povo. Isso nos lembra que a verdadeira segurança não vem das circunstâncias externas, mas da presença de Deus dentro de nós. Em momentos de insegurança, ou quando sentimos os ataques constantes do inimigo, devemos lembrar que a verdadeira força de nossa vida vem de Deus que habita entre nós. Não estamos sozinhos ou desprotegidos, mas cercados pelo fogo da sua presença, que é um refúgio seguro em qualquer tempestade. O que essa promessa significa para nossas vidas hoje? Primeiro, devemos reconhecer que, apesar dos desafios e ameaças que enfrentamos, sejam problemas financeiros, doenças, relacionamentos difíceis ou tentações espirituais, Deus continua a ser nosso protetor. Deus é o firewall ao nosso redor. Nenhuma situação é muito difícil para Ele. Segundo, esta proteção não é algo que devemos ganhar, mas é um dom de sua graça. Muitas vezes caímos na armadilha de pensar que se fizermos tudo bem, então Deus nos protegerá. Mas este versículo nos lembra que sua proteção é incondicional e baseada no seu amor por nós como seu povo. Nosso dever é confiar nele e nos seus cuidados, e viver na sua presença. Finalmente, devemos buscar constantemente a presença de Deus em nossas vidas. Este versículo nos diz que Deus não está apenas ao nosso redor, mas também entre nós. Isso significa que nosso relacionamento com Ele deve ser íntimo e contínuo. Não se trata apenas de buscar sua proteção em tempos de crise. É caminhar com Ele todos os dias, sabendo que sua presença muda nossas vidas de dentro para fora. Quando aceitamos e vivemos sob a proteção de Deus, experimentamos uma paz que transcende toda compreensão. Sabemos que, embora o mundo ao nosso redor esteja cheio de incerteza e caos, estamos certos de que estamos cercados pelo firewall de Deus. Essa paz nos permite enfrentar qualquer desafio com confiança. No entanto, negar essa proteção pode ter consequências devastadoras. Quando decidimos confiar em nossa própria força ou nos recursos do mundo, estamos longe do refúgio seguro de Deus. Sem um escudo sagrado para nos proteger, isso nos torna vulneráveis aos ataques do inimigo e às circunstâncias difíceis da vida. Além disso, viver diante de Deus não afeta apenas a nossa segurança, mas também o nosso relacionamento com Ele. Tornamo-nos mais suscetíveis ao pecado, ao desespero e ao medo, e nos afastamos cada vez mais da glória de Deus. Ele quer viver dentro de nós. O inimigo está constantemente tentando nos afastar da proteção divina
e nos convencer de que não precisamos de Deus ou que Ele não está em nossas vidas. Uma advertência que devemos ter em mente é que, como os israelitas, podemos cair na tentação de depender de nossos próprios meios ou estruturas humanas. Em vez de confiar no firewall que Deus prometeu muitas vezes, Israel quer confiar em alianças políticas ou muros físicos, em vez de confiar completamente em Deus. Essa advertência ainda é válida hoje, porque a autoconfiança é uma das armadilhas mais delicadas do inimigo quando confiamos mais em nossos próprios esforços do que em Deus. Ficamos fora da proteção deles e abrimos a porta para o fracasso. Outra armadilha é o medo. O diabo tenta nos preencher com medo e ansiedade, fazendo-nos sentir sozinhos e desprotegidos. No entanto, o texto de Zacarias nos lembra que Deus está ao nosso redor e dentro de nós. Não temos nada. O que temos que temer quando Deus está conosco? Finalmente, o inimigo tenta nos distrair e nos preencher com preocupações, ocupações e distrações para que não busquemos a presença de Deus em nossas vidas. Devemos estar vigilantes e cultivar nosso relacionamento com o Senhor, lembrando que Sua presença é nossa maior força. Jesus nos promete que Ele nunca nos deixará ou nos abandonará. Ele é o cumprimento final das promessas de Zacarias. Capítulo 2, versículo 5. Jesus vive entre nós, cercando-nos de sua proteção e nos dá paz através do seu sacrifício. Na cruz, Jesus nos coloca em contato direto com a presença de Deus. Não precisamos mais confiar em paredes físicas ou a nossa própria força. Em nossa defesa e glória, Jesus também nos ensina que devemos confiar plenamente no suprimento e na proteção de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, Ele nos exorta a não nos preocupar com nossas vidas e, quando fazemos isso, a buscar primeiro o reino de Deus. Experimentamos a presença e o cuidado constante de Deus, como Ele prometeu no livro de Zacarias. É importante lembrar que Jesus, como um bom pastor, cuida de nós com amor pessoal e incondicional. Ele sabia de nossas necessidades e preocupações antes mesmo de nós mencioná-las. Esse cuidado íntimo se manifesta em seu ministério de cura dos enfermos na terra. Ele alimenta os famintos e liberta os oprimidos. Assim como ele costumava cuidar de todos, ele também cuidou de nós. Hoje, Jesus, que acalmou a tempestade no mar da Galileia, também acalmou a tempestade em nossas vidas, lembrando-nos que sua presença é a nossa maior segurança. Hoje vivemos em um mundo de incerteza e medo. De pandemias a problemas econômicos e pessoais, as ameaças parecem estar em todos os lugares. No entanto, este versículo de Zacarias nos convida a lembrar que, como filhos de Deus, somos protegidos por um muro muito mais forte do que qualquer outra situação, que é o firewall de sua presença. O chamado para nós é confiar plenamente em Deus. Mesmo que não vejamos resultados imediatos, somos chamados a refletir sua glória em nossas vidas quando aprendemos a confiar em sua proteção. Devemos testemunhar o seu cuidado divino para mostrar ao mundo que, embora vivamos tempos difíceis, a nossa esperança e a nossa força também estão em Deus. Este versículo nos desafia a não ser controlados pelo medo ao nosso redor. Notícias, mídias sociais e crises podem nos fazer sentir vulneráveis, mas quando lembramos que Deus está no controle, nossa perspectiva muda. Viver sob o cuidado divino nos permite andar com coragem e tranquilidade em meio às dificuldades. Não somos chamados a viver uma vida de medo.
mas uma vida cheia de confiança no Deus que está ao nosso redor e dentro de nós. Vamos rezar, Senhor. Obrigado pelo seu compromisso com a proteção e o cuidado. Hoje, humildemente me aproximo de você, reconhecendo que minha vida precisa do seu firewall. Obrigado, porque você não só me cerca, mas habita em meu meio. Ajude-me a confiar em ti e não me deixe levar pelos medos ou distrações do mundo, e que a tua presença seja meu refúgio e força. Ensine-me a viver todos os dias sob o vosso cuidado divino, refletindo a vossa glória em tudo o que faço, em nome de Jesus. Amém, amém. Lembre-se de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E Deus te abençoe em breve.